Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. E a nossa imersão de hoje vai direto no caderno 14, que traz um tema absolutamente essencial, que é o direito tributário, focando na tributação sobre ganho de capital e leis especiais. É um tema fantástico e bem denso, né? Muito. Porque assim, geralmente quando surge aquela ideia de comprar ou vender um imóvel, a imagem que vem à cabeça de quem acompanha esse mercado é aquela coisa meio tradicional, sabe? Até um pouco romântica, a entrega das chaves, assinar o contrato, aquela comemoração. Sim, a realização de um sonho. Exato. Parece que é só uma simples troca de titularidade regida lá pelo direito civil e pronto. E é justamente aí que mora o perigo para os candidatos desavisados. Porque por trás dessa fachada civil, dessa entrega de chaves toda, opera uma engrenagem invisível. É tipo uma camada oculta de complexidade financeira e tributária gigantesca. E bota gigantesca nisso. Pois é. Estamos falando, claro, do imposto de renda sobre o ganho de capital. E para quem se prepara para concursos de altíssimo nível, tipo as provas de cartório e magistratura, dominar essa engrenagem não é um preciosismo acadêmico. É literalmente a linha divisória entre a aprovação e a reprovação. Com certeza. As bancas sabem muito bem que esse é um ponto de interseção perfeito, né? Entre o direito civil, o tributário e, lógico, a prática notarial. O que define muito bem a nossa missão de hoje. A proposta é decodificar essas regras, destrinchar as isenções e, principalmente, mapear as armadilhas que bancas examinadoras tipo a FGV adoram espalhar pelas questões. Elas são especialistas nisso. São mesmo, e o nosso objetivo é garantir que quem está nos ouvindo alcance uma memorização premium desse material incrível do professor Lessa, com aplicabilidade prática e imediata, claro. Mas, para começar a entender como não pagar esse imposto nas hipóteses legais, a gente precisa dar um passo atrás. Voltar para a base. Isso. O que exatamente o fisco está tributando? Porque a intuição inicial de muita gente é achar que o governo taxa o imóvel em si, o tijolo. Essa confusão é super comum. Mas o fisco tem outro alvo. Quando a gente analisa a Lei 7.713 de 88, lá no artigo 3º, parágrafo 2º, a gente encontra o conceito central de ganho de capital. O alvo da tributação não é a casa, não é o terreno. O ganho de capital é, de forma muito objetiva, a diferença positiva, ou seja, o lucro. A diferença entre o valor de alienação de um bem, que é o preço de venda, e o custo histórico de aquisição dele. Entendi. Então o Estado foca na riqueza nova. Exatamente. O Estado está tributando a riqueza nova que foi gerada, aquele acréscimo patrimonial. Para dar um exemplo numérico, se o imóvel foi comprado por 300 mil e, 10 anos depois foi vendido por 800 mil, o imposto incide exclusivamente sobre esses 500 mil de lucro. É o lucro real que materializa a capacidade contributiva da pessoa. Agora, tem um ponto que o material destaca muito: o momento em que esse imposto nasce. Isso é vital para as provas. Nossa, muito. Cai o tempo todo. Pois é. Porque existe um raciocínio lógico que leva muita gente a pensar que a obrigação tributária é deflagrada no momento exato em que a escritura pública de compra e venda é assinada lá no cartório. Faz sentido pensar assim, né? Afinal, é o momento solene do negócio. Exato. Mas a regra não é essa. Não é. E é aí que o sistema tributário mostra a peculiaridade dele. Para as pessoas físicas, a tributação do ganho de capital obedece estritamente ao regime de caixa. Regime de caixa. Destacando bem isso. Isso. E a lógica por trás disso é muito protetiva, na verdade. Pensa no seguinte cenário prático. Uma pessoa vende uma fazenda enorme por, digamos, 10 milhões de reais. Só que ela negocia com o comprador para receber em parcelas ao longo de 5 anos. Bem comum no agronegócio, inclusive. Muito comum. Aí, imagina se o imposto fosse cobrado pelo regime de competência, ou seja, na data da assinatura da escritura. O vendedor teria que desembolsar uma fortuna de imposto de renda sobre um dinheiro que ele... Que ele ainda nem viu a cor, né? Perfeito. Ele nem recebeu. Isso geraria um estrangulamento financeiro absurdo. Ele teria que pegar um empréstimo gigantesco no banco só para pagar o imposto de uma venda que ele acabou de fazer. Não faria sentido nenhum. Precisamente. Por isso, o fato gerador,
ocorre na efetiva percepção do rendimento. O relógio do fisco, digamos assim, só começa a bater quando o dinheiro de fato entra lá na conta do vendedor. A simples assinatura do negócio jurídico não deflagra o imposto se o pagamento for diferido. Tá, e sobre o prazo para pagar? A regra de recolhimento dita que o tributo deve ser pago até o último dia útil do mês subsequente ao do recebimento daquela parcela específica. Certo, vamos desempacotar essa questão dos valores, porque a forma de calcular o tamanho dessa mordida mudou bastante. E como o material do professor Lessa alerta, a FGV tem um histórico fortíssimo de testar essa atualização. É um prato cheio para eles. Com certeza. Antigamente, a regra era até simples de decorar. Era uma alíquota fixa de 15% e acabou. Vendeu, lucrou, 15% ficava com o leão, independentemente se o lucro era de 100 mil ou de 100 milhões de reais. Uma regrinha cega, digamos. Exato. Só que a Lei 13.259, de 2016, alterou essa dinâmica estruturalmente, né? A mudança foi bem drástica e buscou alinhar o ganho de capital ao princípio constitucional da capacidade contributiva. Isso está lá no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal. A lógica passou a ser aquela máxima de que quem ganha mais deve contribuir proporcionalmente com mais. Faz sentido no papel. A tributação deixou de ser fixa e passou a se sujeitar a alíquotas progressivas, que hoje variam de 15% até 22,5%. E pensando nessa progressividade toda, acho que a primeira imagem que vem à mente de um candidato é que isso seria uma punição severa para grandes negócios. Dá a impressão de que se uma pessoa atinge a faixa mais alta de lucro, toda a venda dela é penalizada com a alíquota máxima de 22,5%. Muita gente erra a conta assim na prova discursiva. Pois é, mas analisando o caderno, o funcionamento prático lembra muito mais uma escadaria de pedágios. Funciona assim: o primeiro degrau dessa escada vai até 5 milhões de reais de lucro. Nessa faixa, o pedágio é de 15%. Aí, se o lucro total for de, digamos, 7 milhões, a pessoa não paga 17,5% sobre os 7 milhões inteiros. O sistema fatia o valor. Ela paga os 15% lá nos primeiros 5 milhões, e o segundo degrau da escada tem essa alíquota de 17,5%, e esse percentual incide apenas sobre a exata fatia que ultrapassou o limite inicial. Isso. Somente sobre os 2 milhões excedentes. É genial. Continua subindo. Aí aplica-se 20% para a fatia de lucro que ficar entre 10 e 30 milhões. E, finalmente, o teto de 22,5% incide exclusivamente sobre a parcela de lucro que ultrapassar a marca dos 30 milhões de reais. Certo. Como eu comentei, o erro fatal em questões discursivas é o candidato calcular a alíquota máxima de forma retroativa sobre toda a base de cálculo. O imposto só recai com mais peso sobre as fatias superiores da riqueza. Então, se a tributação pode ser tão pesada, mesmo fatiada, porque assim, para a classe média, especialmente considerando aquela valorização imobiliária natural que acontece ao longo de décadas, o imposto dói, né? Dói muito. Se o sistema fosse aplicado de forma cega, qualquer pessoa que vendesse um apartamento, sei lá, para comprar outro um pouco maior por causa da família que cresceu, acabaria perdendo uma parte substancial do patrimônio só na transição. Como a lei protege o patrimônio básico das pessoas? É uma excelente pergunta. O ordenamento jurídico previu exatamente esse risco de aprisionamento patrimonial. E isso nos leva diretamente ao que o professor Lessa classifica como o verdadeiro núcleo duro das provas de concurso, as hipóteses de isenção. Chegamos na parte principal. Sim, o Estado desenhou verdadeiros escudos normativos para proteger o patrimônio mínimo e fomentar o direito social à moradia. O grande desafio para os candidatos é que as bancas examinadoras pegam essas regras e transformam os detalhes milimétricos desses escudos em armadilhas implacáveis nas provas de múltipla escolha. Então vamos detalhar o primeiro desses escudos. A isenção do único imóvel que está estipulada no artigo 23 da Lei 9.250 de 95. Perfeito. A regra básica prevê a isenção do ganho de capital na alienação do único imóvel que o titular possua, estabelecendo um teto de R$ 440 mil.
desde que não tenha ocorrido outra alienação nos últimos 5 anos. À primeira vista, parece uma regra muito tranquila. Parece, né? Parece que se a pessoa teve um lucro de até R$ 440 mil na venda, ela está isenta e pronto. Correto. É exatamente essa interpretação instintiva que derruba milhares de candidatos todo ano. A armadilha da FGV reside no fato de que o limite de R$ 440 mil se refere ao valor bruto de alienação. Nossa, sério? Sim, é o preço total pelo qual o imóvel foi vendido, e não ao lucro apurado. Vamos ilustrar para ficar claro. Imagina que o indivíduo comprou um apartamento pequeno por R$ 400 mil. Aí ele conseguiu vender por 450 mil. Tá, então o lucro real dele foi de módicos R$ 50 mil. Bem abaixo do teto de lucros. Bem abaixo. Só que como o preço total da venda foi de 450 mil, ou seja, superou a linha de corte dos 440 mil estipulado em lei, a isenção deixa de existir. Evapora. Uau! Então o imposto de 15% vai incidir inexoravelmente sobre os 50 mil de lucro. Inexoravelmente. É um critério extremamente restritivo. E tem um detalhe patrimonial que agrava isso que o material aponta. A lei fala em único imóvel. Isso exige exclusividade absoluta da pessoa, certo? A absoluta. Que se enquadra perfeitamente no limite de valor. Mas a Receita cruzar os dados e descobrir que ele possui, por exemplo, uma fração ideal de um terreno baldio lá na cidade natal dele, que ele recebeu de herança. Já era. A isenção cai por terra na mesma hora. Sério? Um simples lote vazio lá no interior desconfigura o conceito de único imóvel para o fisco? Totalmente. A exclusividade patrimonial não admite exceções. Se tiver 1 centímetro quadrado no seu nome no registro de imóveis, você já não tem um único imóvel. E essa rigidez do fisco nos força a olhar para a segunda grande proteção do sistema, que possivelmente é a mais testada nos exames. A regra dos 180 dias. Ah, essa é clássica. Sim, prevista lá na Lei 11.196 de 2005. O mecanismo isenta o cidadão do pagamento do imposto de renda sobre o lucro auferido na venda de imóveis residenciais. Só que tem uma condição fundamental aí. Qual? O produto dessa venda, ou seja, o montante financeiro total, deve ser integralmente aplicado na aquisição de outro imóvel residencial, localizado dentro do território nacional, e no prazo estrito e improrrogável de 180 dias. E vale ressaltar que esse é um benefício de uso limitado, restrito a uma vez a cada 5 anos. A aplicação prática dessa regra levanta várias red flags para quem analisa casos concretos de prova, porque o comando legal exige que a transação ocorra de um imóvel residencial para outro imóvel residencial. Esse é o ponto-chave. Então, se um profissional liberal vende a sala comercial onde funciona o escritório dele para usar o dinheiro na compra de uma casa nova para a família, mesmo que a transação aconteça, sei lá, na mesma semana, o imposto incidirá sobre o lucro total. Com toda certeza. A destinação comercial do imóvel originário quebra o benefício normativo, né? E o mesmo ocorre no critério geográfico. Usar o dinheiro para comprar uma residência de férias lá no exterior não atende à finalidade da lei brasileira. Tem que ser em solo nacional. Tem que ser no Brasil. O que é fascinante aqui é a reviravolta jurisprudencial que rolou sobre esse tema dos 180 dias. Foi uma das mais importantes dos últimos anos, protagonizada pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Ah, sim, o material detalha bastante isso. Porque durante muito tempo, a Receita Federal aplicou uma interpretação draconiana por meio de uma instrução normativa lá de 2005. O entendimento do fisco era de que a isenção só seria válida se o contribuinte adquirisse um imóvel novo em uma operação sucessiva à venda. Certo. Então, se o cidadão usasse o dinheiro da venda da casa antiga para quitar parcelas de um financiamento de um outro imóvel residencial que ele já tinha comprado antes de vender o antigo, a Receita glosava o benefício. Eles exigiam um imposto retroativo e ainda aplicavam multas altíssimas. Espera. Tentando entender a posição inicial da Receita Federal, o argumento devia ser que pagar uma dívida bancária antiga de um imóvel que já pertence ao cidadão não se enquadra no verbo adquirir da lei,
Certo. Eles achavam que a lei queria fomentar novas aquisições, movimentar o mercado com compras novas, e não simplesmente atuar como, sei lá, uma via de alívio para dívidas passadas. Era exatamente essa a base argumentativa da Fazenda Nacional. Mas o STJ, ao julgar o recurso especial 1.668.268 de São Paulo, adotou uma postura totalmente diferente, guiada pela interpretação teleológica da norma. Olhando para a finalidade, né? Isso. O tribunal investigou a verdadeira finalidade da lei, que é a proteção do direito social à moradia e a facilitação para que as famílias melhorem as próprias condições habitacionais. Os ministros concluíram que a lei não impõe aquela restrição cronológica criada pela Receita, porque quitar um contrato de mútuo habitacional é, na prática do dia a dia, consolidar a propriedade plena do imóvel. Faz todo sentido. Faz. Portanto, a jurisprudência atual pacificou de vez que é perfeitamente lícito e isento utilizar o produto da venda para quitar financiamentos habitacionais pretéritos de outro imóvel residencial. Uau, isso é um entendimento que muda o planejamento patrimonial por completo da família brasileira. Muda completamente o jogo. E além dessas isenções condicionadas a prazos e valores, o caderno do professor Lessa destaca uma proteção temporal que eu achei fascinante, focada em imóveis antigos, imóveis históricos. A cláusula do custo zero. Exato. Se a gente analisar um cenário de venda de uma casa que foi adquirida muitas décadas atrás, a incidência de imposto precisaria considerar a história econômica caótica do Brasil, né? E para imóveis adquiridos até o ano de 1969, o sistema aplica essa cláusula de custo zero. A isenção do ganho de capital é absoluta. E o contexto histórico por trás desse custo zero é essencial para entender a norma e para memorizar para a prova. Nas décadas de 70 e 80, quem nos ouve deve lembrar ou já estudou, o Brasil atravessou períodos de hiperinflação devastadora. Foram diversas trocas de padrão monetário. Cruzeiro, cruzado, cruzado novo. Uma loucura, a moeda perdia o valor da noite para o dia. Era um caos. Então imagina que o indivíduo comprou um terreno lá em 1960 por algumas centenas de cruzeiros. Se o fisco tentasse calcular o ganho real na venda de hoje, convertendo para reais, ia resultar em um lucro astronômico e puramente ilusório. Um lucro gerado só pela desvalorização da moeda ao longo das décadas, não por riqueza real. Exato. Tributar isso hoje seria puramente confiscatório. Então, para solucionar esse abismo monetário, a lei cravou a isenção total até 69 e, para os imóveis adquiridos entre 70 e 88, instituiu uma redução de 5% ao ano na base de cálculo. Uma solução bem engenhosa. Bom, vimos em profundidade as regras, as isenções e a jurisprudência que afetam o cidadão e o bolso dele. Mas os editais de cartório exigem que a análise vá além do contribuinte comum. Exigem a visão do delegatário. Isso nos leva a uma mudança de perspectiva crucial na nossa imersão. Quando esse cidadão, que está amparado pela regra dos 180 dias ou pelo custo zero de 69, chega lá no balcão de um tabelionato de notas para formalizar a escritura pública de compra e venda, qual é o papel do tabelião nessa história toda? Boa pergunta. Porque existe uma premissa no direito notarial de que o cartório atua como um fiscal do recolhimento de impostos. Sendo assim, o notário teria o dever de bloquear a escritura se a guia de imposto de renda não for apresentada e paga ali na hora. O tabelião age como um leão de chácara da Receita. Essa premissa precisa ser fatiada com muito cuidado por quem vai fazer a prova. Existe uma distinção visceral entre os impostos de transmissão e o imposto sobre a renda. No caso do ITBI, que é municipal, e do ITCMD, que é estadual, a Lei de Registros Públicos e o próprio Código Tributário Nacional impõem aos delegatários um rigoroso dever de fiscalizar o recolhimento prévio à prática do ato. Prévio. O ITBI tem que estar pago antes. Antes de assinar. Se um tabelião lavrar a escritura sem o ITBI recolhido bonitinho, ele atrai para si a responsabilidade solidária pela dívida. Ele vai ter que pagar do próprio bolso se a prefeitura for cobrar. Nossa. É sério. Contudo, no caso do imposto de renda sobre o ganho de capital, o cenário é o oposto. Nem o tabelião de notas exige o DARF quitado para lavrar a escritura,
Nem o oficial de registro de imóveis exige a guia para registrar o título. E a lógica por trás dessa dispensa está justamente no que a gente discutiu lá no início sobre o regime de caixa, né? Exatamente. A prova conecta tudo. É uma rede. Porque o vencimento do imposto de renda é diferido, ocorrendo apenas no mês subsequente ao recebimento efetivo do valor. Além disso, a apuração envolve deduções complexas de benfeitorias, corretagem, isenções autodeclaradas como essa dos 180 dias. Seria materialmente impossível para o tabelião calcular e exigir o imposto correto no exato momento da assinatura da escritura lá no balcão. A sua constatação é cirúrgica. A função do cartório no universo do imposto de renda não possui caráter arrecadatório. A obrigação imposta aos notários e registradores aqui é de natureza acessória e estritamente informativa. Eles só avisam, então. Isso. Eles têm um dever legal que está amparado lá no artigo 8º da Lei 10.426 de 2002 de emitir a DOI, a Declaração de Operações Imobiliárias. Famosa DOI. Ela mesma. Os dados da transação, os valores declarados, a identidade das partes, tudo isso é empacotado nessa declaração e enviado diretamente para o Banco de Dados da Receita Federal. O cartório atua como os olhos do fisco, alimentando a malha fina para cruzamentos futuros, mas não atua como o caixa que recebe o dinheiro. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Para visualizar como isso é cobrado na prática, vamos mergulhar no caso hipotético de Vitor, que está presente lá no material de estudo. Adoro esse caso. Ele ilustra muito bem a matéria. É perfeito para fixar. A cena ilustra perfeitamente a tensão lá no balcão do cartório. Pessoal, imaginem um tabelionato de notas super luxuoso. Vitor, o tabelião responsável, está conduzindo a lavratura de uma escritura de compra e venda de um imóvel de alto padrão. O clima está ótimo, até que, durante a leitura dos termos, o vendedor comenta abertamente, ali na frente de todo mundo, que não tem intenção de pagar o imposto de renda sobre o lucro milionário que ele está oferindo, e ele justifica que planeja utilizar o montante no dia seguinte para quitar o financiamento de um apartamento na planta que ele adquiriu 3 anos antes. Um planejamento que, como a gente viu, invoca diretamente aquela decisão do STJ que analisamos há pouco. Exatamente. Mas o advogado do comprador, desconhecendo jurisprudência mais recente e temendo que o cliente dele seja envolvido em uma transação com fraude fiscal, interrompe a solenidade. Ele bate na mesa e exige que o tabelião Vitor paralise a venda imediatamente. Que situação, hein? E o argumento do advogado é que o cartório possui responsabilidade solidária tributária e que a escritura não pode, de jeito nenhum, ser assinada sem a apresentação da guia do DARF devidamente paga. A pergunta é: como quem nos ouve deveria estruturar a resolução dessa tensão na hora de uma prova discursiva? Bom, uma banca examinadora elabora esse tipo de questão esperando justamente que o candidato escorregue na regra geral de fiscalização notarial. A resposta correta exige mostrar um controle absoluto do sistema como um todo. Primeiro passo, o tabelião Vitor deve prosseguir com a lavratura da escritura normalmente, dispensando a apresentação do DARF. Ele ignora o advogado, basicamente. Com elegância, claro. Ele deve fundamentar que inexiste previsão legal para exigir o recolhimento prévio de imposto de renda em atos notariais, e que a responsabilidade dele se limita à emissão posterior da DOI. Aí, em segundo lugar, demonstrando um domínio jurisprudencial de alto nível, o Vitor deve esclarecer ao advogado irritado que a conduta do vendedor é lícita. Ele estaria apenas exercendo um direito que foi reconhecido pela primeira sessão do STJ, naquele recurso especial 1668-268, lembra? Sim, que autoriza a isenção para quitação de mútuos habitacionais pretéritos. Exato, então não há fraude fiscal. E se não há fraude, logo, não há risco que macule o negócio jurídico. O Vitor lavra a escritura, manda a DOI para a Receita e todo mundo vai para casa tranquilo. Perfeito. Para consolidar todo esse percurso mental antes de um exame, vamos estruturar o fichamento estratégico proposto no caderno de uma forma lógica e contínua, traçando a linha do tempo de uma operação imobiliária. O raciocínio de quem está na prova deve começar pela base, a definição do ganho de capital. Que é a diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de aquisição. Exato.
Feito isso, identifica-se a alíquota aplicável à pessoa física. Lembrando sempre, pelo amor de Deus, de afastar a ideia de alíquota única. O sistema atual é progressivo, variando de 15% a 22,5% em formato de fatias. E o próximo passo cronológico na resolução da questão é pegar a operação e passar pelo filtro das isenções. A gente verifica primeiro a isenção do imóvel único, né? Isso, onde o limite do valor bruto da venda, e não do lucro, é de R$ 440 mil, exigindo-se a exclusividade patrimonial estrita e o intervalo de 5 anos desde a última alienação. Certo. Caso o imóvel não se enquadre aí, a gente testa a isenção dos 180 dias. A operação envolve alienação e aquisição de imóveis residenciais em território nacional, dentro desse prazo estipulado de 6 meses. E é nesse ponto que o radar tem que estar ligado ao máximo. Com certeza, ligado na armadilha da destinação. Lembrando sempre que transições que envolvem imóveis comerciais anulam o benefício na hora. E em seguida aplica-se o filtro jurisprudencial do STJ, validando o uso do produto da venda para quitação de financiamentos residenciais anteriores à alienação. Sem esquecer, é claro, de verificar a idade do bem, para aplicar a isenção total, o custo zero, das aquisições até 1969. E a linha do tempo dessa revisão termina lá na mesa do cartório. A gente conclui a análise reafirmando a obrigação do delegatário, que é estritamente informativa. O notário e o registrador não bloqueiam um ato por ausência de DARF pago. Ponto final. A obrigação funcional dele se encerra com a expedição rigorosa e no prazo da declaração de operações imobiliárias. Se conectarmos isso com o cenário maior, é aí que está o segredo, né? É o que o professor Lessa sempre ensina. Compreender esse encadeamento lógico é o que separa um candidato que apenas decorou regras soltas de um profissional jurídico capaz de desatar os nós do sistema na prática. Então, o que tudo isso significa no panorama geral? Quando a gente afasta o foco só das alíquotas progressivas, dos prazos decadenciais e dos limites numéricos, qual é a mensagem institucional que o direito tributário e a atividade notarial transmitem em conjunto? Olha, a reflexão principal que emana desses ensinamentos do professor Lessa revela que o estudo dessas disciplinas transcende o mero cálculo frio de arrecadação. O ordenamento jurídico, na verdade, busca um ponto de equilíbrio que é extremamente delicado. Como assim? De um lado, a gente tem a máquina do Estado, que necessita da arrecadação eficiente para sustentar a coletividade e as políticas públicas. Mas, do outro lado, repousa a proteção inegociável do patrimônio mínimo do cidadão e do direito constitucional dele à moradia. É uma balança bem difícil de equilibrar. Muito. E é aí que entram os delegatários. Os tabeliães e registradores não atuam como meros carimbadores de papel nesse processo. Não são burocratas cegos. Eles figuram como garantidores ativos da segurança jurídica e protetores da dignidade da pessoa humana. Nossa, muito bem colocado. Ao aplicar as normas corretas, ao orientar as partes na mesa do cartório e ao emitir as informações adequadas para o fisco, esses profissionais promovem uma verdadeira justiça multiportas lá na esfera extrajudicial. Prevenindo litígios. Exato. Prevenindo litígios infindáveis e garantindo a lisura de todo o sistema patrimonial brasileiro. Isso levanta uma questão final muito pertinente para os dias de hoje. Com as discussões atuais sobre a reforma tributária avançando no Brasil em várias frentes, fica a grande reflexão sobre como essas proteções históricas irão se comportar no futuro. Será que o escudo protetor da moradia, como essa isenção dos 180 dias e a cláusula de custo zero, vai ser mantido na sua forma atual? É um grande ponto de interrogação. Ou será que o sistema sofrerá um redesenho profundo para aumentar a base de arrecadação de impostos? É um cenário dinâmico que exige acompanhamento constante de quem atua na área e de quem estuda para as provas. E bom, com essa reflexão, encerramos por aqui a nossa análise profunda do Caderno 14. Qual outro tema complexo de direito tributário ou direito registral vocês gostariam que a gente desempacotasse no próximo encontro?
As sugestões podem ser deixadas aqui nos comentários. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!